você está falando com Deus, você tem certeza que Ele te ouve. João vai dizer assim, e essa é a certeza que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve, alcançaremos todas as petições que lhe fizemos. Então, quando você ora, você não está lançando palavras ao vento. Alguém está comigo? Aplauda e glorifica. Temos mais logo mais, amém? Querido, eu trouxe uma mensagem nessa manhã. O tema da mensagem é os desconfortos da vida, amém? Eu quero falar sobre os desconfortos da vida. Lemos um texto falando sobre Jacó fugindo da casa do seu pai, fugindo propriamente do seu irmão mais velho, pelo qual ele havia tomado a bênção. A Bíblia fala que no meio do nada, no meio do deserto, Jacó, cansado da viagem, ele precisou dormir. E quando ele vai dormir, a Bíblia diz que ele tomou uma pedra por travesseiro. E quando Jacó pega a pedra e usa como travesseiro, ele dorme e tem um sonho, uma visão. E nesse sonho e nessa visão, ele viu os céus abertos, uma escada que conectava o céu e a terra. E dessa escada havia anjos que desciam e anjos que subiam. E Jacó, espanta, aterrorizado, disse: eu não sabia o quão terrível era esse lugar. Deus está aqui, eu não sabia, porque esta é a casa de Deus. Amado, é incrível como nós vemos o desenrolar dessa história. E eu fiquei esses dias pensando aqui, estudando, como é que é possível um homem conseguir dormir com um travesseiro que é uma pedra? Na minha casa tinha 2 travesseiros muito duros. Eu falei para minha esposa, tem que trocar isso, é duro demais, você acorda com o pescoço dorido. E eu fiquei pensando naqueles travesseiros. Ontem à noite Joabe veio no meu quarto e a briga era por travesseiro. Joel pegou o travesseiro dele, ele disse: papai, o Joel não quer devolver meu travesseiro. E eu estava cansado e eu falei, peguei um que estava lá no sofá do quarto, eu falei, leva esse. Ele levou a mãe dele na sala, ele parou, esse não. Aí ele volta, papai, a mamãe disse, esse não. Eu peguei o da mãe dele, eu falei, leva o da tua mãe então. Querido, nós todos precisamos de conforto para dormir. Mas Jacó estava tão cansado do caminho, tão desconfortável, e eu comecei a perceber que esse desconforto de Jacó não era apenas um desconforto externo, era um desconforto interno. É alguém que está saindo da casa do pai, está vendo ele se desligar da mãe que muito amava. É um cara que estava numa família onde era amado pela mãe, protegido pela mãe. Agora ele sai foragido, deixa um irmão em fúria. Ele no meio do caminho, no meio do nada, não havia bússola, não tinha ligado para ninguém para recebê-lo. Ele está num caminho a pé, sem saber como chegaria na casa do tio Labão em Harã. A Bíblia fala que no meio desse todo desconforto, Jacó para porque ficou noite, está escuro, não tem vela, não tem lanterna. Ele decide parar no meio do nada e dorme. Quando ele vai dormir, ele vê o céu aberto. Deus lhe aparece e as mesmas promessas que fez para Abraão, Deus repete para Jacó. E ele faz alguns votos para Deus. Amados, a semana passada eu viajei no Ambo. Eu viajei numa carrinha, o irmão o auxiliar faz tudo, foi me deixando na paragem. E eu sentei no lugar, assim que eu cheguei na paragem, o único lugar que tinha era entre 2 bancos. Então eu estava sentado entre 2 bancos, um mais alto e outro mais baixo. Os buracos aí do Ambo, irmão, eu cheguei quebrado. E toda vez que alguém pedia para o carro parar, eu agradecia porque levantava e aliviava as nádegas. Eu fui tão desconfortável que cheguei no Ambo sentindo dor de coluna. Era o banco desnivelado, um em cima, o outro embaixo, e eu sentado no meio. Era o banco do passageiro da frente, que era uma senhora de idade, que para ir confortável precisou afastar mais para trás, puxar mais o banco para trás e me apertava nos pés. Eu não tinha muitas opções e para acabar com tudo eu viajei com botas de atadores apertados. Imagina aí esse desconforto na viagem toda. E eu fui orando, foi a viagem mais longa, a minha última viagem que eu tive para o Ambo.
foi muito apertado e é desconfortado. Assim como na vida existem coisas que geram desconforto na nossa vida, que por enquanto essas coisas não forem resolvidas, nós não conseguimos dormir, nós não temos paz. É o Jacó que sai de um lugar certo para um lugar incerto. É o Jacó que sai de um lugar onde ele era amado pela mãe, protegido pela mãe, favorecido pela mãe. Agora ele vai para um lugar, ele não sabe se ele vai ser recebido como um querido. Imagina quando ele chega para o tio e conta a história dele. Só o nome dele já dá medo. Quando ele chega na casa de Labão: quem é você? Eu sou teu sobrinho. Tá bem, meu sobrinho, qual é o teu nome? Jacó, o trapaceiro. Jacó, o suplantador. Jacó, aquele que agarra. Sabe quando alguém se apresenta, já o nome dele não ajuda? Então ele vai para a casa dele, o nome dele significa aquele que agarra. Aquele que enganou o irmão, enganou o pai. Ou seja, se mentiu o pai dele, quem é o tio Labão que não vai mentir? Se bem que Labão era mais aldrabão do que Jacó. Aí ele está no meio do caminho, desconfortável, cheio de dúvidas, cheio de questões. Quando ele vai dormir, ele tem por travesseiro uma pedra e dorme. Ou seja, tem aqueles dias que nós estamos com tantas dores, tantas dúvidas, que até o lugar mais desconfortável gera conforto. É aquele irmão que passa tantas lutas em casa e chega na igreja, no meio desse barulho, consegue dormir. Porque o único lugar onde ele encontrou paz é esses dois graves tocar no ouvido dele, e não os graves da esposa, e não o grave do esposo lá em casa, e não o grave do credor. São os desconfortos da vida. Desconforto de você que está aqui nessa manhã e sabe que segunda-feira alguém vai vir cobrar a dívida que você fez. E você prometeu que segunda-feira pagaria, e a semana correu e você não viu como correu, e você não conseguiu dinheiro para pagar a dívida. E quanto mais as horas passam, o tempo passa, e o medo começa a apertar o teu coração, e você fica: e agora? É o dinheiro da faculdade, é o dinheiro do aluguel, é contas para pagar. É Jacó no meio do caminho, é Jacó fugindo do seu próprio irmão. Queridos, talvez você está aqui, já dormiu numa cama estreita. Talvez você está aqui, já se tapou com um cobertor curto em dias de frio. Quando você puxa para cima faz frio embaixo, e quando puxa para baixo faz frio em cima. É o desconforto da vida. Talvez você está dormindo num lugar desconfortável. Eu, quando me casei, nós tínhamos uma cama solteira, é onde dormia eu e a Esperança. Aquilo foi uma aventura, e nós não poderíamos brigar, e se brigássemos tínhamos que se acertar à noite, porque à noite alguém vai ter que cair da cama. Não tinha esse negócio de dormir, não me encosta, não tem que se encostar, a cama era pequena. Oh, saudade daquele tempo, cama pequena, nem mesmo brigado tem que se abraçar. Oi, vocês que têm cama King, é perigoso, não compra muito a King, meu irmão, que a King cabe 4 pessoas, então ela vai ficar distante de você de 3 pessoas, amém? Então é desconfortável. Eu lembro quando cheguei aqui, passei pelo Dombe, não tinha estrada como todo mundo hoje adere, saí de um Dombe grande. Saímos do Namíbia, aquilo eram 20 horas, chegamos aqui em Benguela, eram 11 horas. Foi um desconforto aquela viagem, porque o meu filho Jaziel estava a criar peixinhos, e eu decidi levar um frasco onde tinha os peixes dele abertos no colo. Achei que a viagem vai ser confortável. Irmãos, quando entramos num Dombe grande, subi aquelas montanhas na Lucira, o pote de peixinho de água, eu quando bati nos saltos levantava, e cheguei todo molhado, com água até no meio. Paramos numa bomba, eu falei: deixa eu só comprar água, senão os peixes vão morrer lá no meio, vão chegar mortos em Benguela. E aí, depois de 3, 4 dias, saí de casa, não conhecendo nenhum lugar de Benguela, apanhei uma moto, falei: me leva para a praia, porque normalmente quando estou estressado eu vou para a praia. Igual Pedro, quando Jesus morreu e ressuscitou, ele não sabia o que fazer, disse: eu vou pescar. E todos disseram: nós também vamos, sem saber a razão. E aí, quando eu ia para a praia, vi o jardim da administração, falei no motoqueiro: para aqui, me deixa aqui. Sentei naquele jardim da administração e olhei à direita, olhei à esquerda, não conheço ninguém, sem direção, sem saber como recomeçar. Fiquei deprimido. Cidade grande, eu saio do Namíbia, eu não conhecia todos os becos. Saí do Lubango, eu não conhecia todos os becos. Agora chego numa cidade grande como Benguela, eu olho de um lado, eu não sabia se a minha casa estava à direita, se estava à esquerda. E eu estou diante da administração, começa a sair lágrimas nos meus olhos, desconforto.
de recomeçar, desconforto, sair do conforto para um lugar desconfortável. É Jacó que sai da casa do pai. Ainda que Isaac, por preferência e por legado, amava Esaú, a Bíblia fala que a mãe de Jacó tinha Jacó como preferido. Por isso cozinhou para ele, favorecia Jacó e combinou com Jacó para enganarem o pai e o irmão. Agora ele está no meio, não tem mãe que lhe ajudou a enganar. O irmão está dizendo: eu vou te matar se aparecer aqui de novo. E agora ele está no meio do nada. Aí ele dorme e sonha. Aí ele dorme e sonha. Ele tem um sonho. No meio de todo aquele desconforto, ele sonha com o seu. No meio de todo aquele desconforto, Deus lhe aparece e lhe dá uma palavra: eu sou o Deus do teu pai Abraão, do teu pai Isaac. Assim como fui com Abraão, eu serei contigo. Por causa de ti, a mesma promessa que Deus fez para Abraão, agora está fazendo para Jacó: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Alguém está comigo? Diz amém. Primeira coisa que a gente tem que perceber aqui é: o principal desconforto na vida de Jacó não era a pedra, mas eram as coisas que estavam acontecendo dentro deles. Tem gente que a pedra é leve, o patrão chato é a coisa mais leve que lhe acontece. Mas são as crises, os turbilhões dentro da alma, as lutas, as questões, porque tudo isso passa na nossa vida, no momento de decisão. É a esposa que está enfrentando uma crise no casamento, o marido vivendo uma fase de desconforto, é depender de pessoas para comer, depender de pessoas para viver. Tudo isso gera desconforto na nossa vida. Alguém está comigo? Diz amém. Então Jacó tinha algo dentro dele incomodando, por isso a dor da pedra não se fez sentir. Dormiu e sonhou, porque a pedra é leve. Amém? Então eu quero dizer para você: existem coisas que estão acontecendo na tua vida por fora, é leve. Por isso Deus não quer resolver as coisas que estão acontecendo ainda fora, mas Ele quer resolver as coisas que estão acontecendo dentro de você. Quando os discípulos estavam no meio da tempestade e Jesus no monte orando, de madrugada alguém veio e diz assim: é fantasma. Imagina, no meio da tempestade, e de longe vocês veem uma coisa branca, 3, 2 horas da manhã. Alguém no barco diz: é fantasma. No meio da tempestade, já havia a tempestade externa, agora começa a haver tempestades internas. Quando Jesus se apercebe que eles estão com medo, a palavra de Jesus de longe é: não é acalma-te vento e cala-te tempestade. Ele grita de longe: não tema, sou eu. Porque Jesus está dizendo: agora, mais do que acalmar as tempestades, eu preciso acalmá-lo. Então tem hora que a prioridade de Jesus não é resolver o teu problema externo, mas é te acalmar no meio das tempestades. Tem hora que Jesus está dizendo: não é dinheiro que ele precisa, é paz que ele precisa. Não é um marido que ela precisa, é paz que ele precisa. Por isso nessa manhã ele está dando para você o que você precisa, para chegar depois aquilo que também é externo na tua vida. Se alguém está comigo, aplauda e glorifica o nome do Senhor Jesus. Amém? Havia outros desconfortos na vida de Jacó. Então a pedra é leve. Qual é o primeiro desconforto que Jacó está vivendo? Está sem família. Jacó está no meio do nada. Ele olha de um lado, não tem mais mano Esaú, não tem mais papai Isaac, não tem mais a mamá. Ele olha do outro lado: meu Deus, a minha atitude me trouxe até aqui. Será que valeu a pena sacrificar pai, sacrificar mãe, sacrificar irmão, sacrificar o meu conforto do lar para isso aqui? Sabe, ele estava com quantos anos? 70. Ainda vivia na casa da mãe. Ele sai, está num lugar sem família. Irmão, você que está sacrificando a tua família para ter tudo que você quer, um dia você vai ver que Getúlio não resolve essa carência, que a patente não resolve essa carência. Você que está a desrespeitar o teu marido de todas as maneiras, um dia você vai ser a doutora, a licenciada, a patroa, a chefe, mas vai chegar para uma cama king com um AC no 18 ou no 16.
tudo confortável, mas vai olhar de um lado, a pessoa que poderia trazer sentido em toda aquela glória não está para perto de você, e você vai entender que o conforto não está na cama boa, o conforto não está no AC, o conforto não está em ter um bom carro, mas está em ter uma família perto de você. Você está a entender que Jacó, bispa, consegue dormir sobre uma pedra, porque ele percebeu que não é a cama, é família que eu preciso. Então, o primeiro desconforto na vida de Jacó é ele perceber que ele está no lugar aonde ele está sozinho. Conseguiu o que queria, mas está sozinho. O que é que ele mais queria, pastor Isaac? A bênção do pai. Agora é o herdeiro de todas as bênçãos de Abraão e de Isaac. Ele seria o Jacó, e Deus passaria a se chamar Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. Bispo, talvez eu imagino que a pergunta que Esaú fez, agora Jacó é que está fazendo. O irmão dele falou para ele uma vez: de que adianta ser primogênito se tu a ponto de morrer? Eu imagino Jacó sozinho, agora pensa: o que adianta ter as bênçãos de Abraão se não tem papai, se não tem mãe, se não tenho irmão e não tenho casa? Estou aqui o abençoado no meio do deserto. Eu quero dizer para você, querido, vai consertar a tua casa, porque não existe lugar melhor do mundo do que estar na tua casa. Amém? Amado, uma vez alguém me perguntou isso e eu aprendi essa resposta com o pastor. Eu estou no voo indo para Luanda, alguém me perguntou assim: você faz o quê? Porque logo que eu entro no voo, eu gosto de ler a Bíblia, sendo aquela luzinha, ou a minha Bíblia ou um livro. O senhor é o quê? Eu falei: olha, eu sou pai. Não, mas para além de pai, eu sou marido da Esperança. Quem é a Esperança? Minha esposa, a mulher mais bonita da terra lá embaixo, já que estamos aqui em cima. Não, mas eu quero saber o que é que você faz. Olha, agora não estou sendo pai, não estou sendo marido, eu sou pastor. Meu irmão, é nossa responsabilidade primária, porque nós às vezes colocamos a igreja antes da família. Primeiro está Deus, depois família, depois trabalho, depois igreja. Olha como eu falei aqui, Abraão nunca entrou numa igreja, teve família e Deus. Então às vezes nós substituímos a igreja pela família. Eu deixei aqui um casal de irmãos que queria falar comigo na quinta-feira. Eles vieram 6 horas depois do matinal. Assim que terminou, queremos falar com o pastor. Falei: olha, meu filho vai para o colégio agora, eu vou no colégio deixá-lo, 8 horas eu volto para falar com vocês. E aí sentei com eles e fui conversar. E um dos problemas eu falei: tá vendo, irmão, o teu problema é vocês não priorizam a família. Vocês estão tomando decisões sem pensar na família. Eu deixei vocês aqui 2 horas porque eu fui primeiro resolver o problema da minha família. Amado, Jacó está num lugar sozinho. O que adianta você ter todo esse dinheiro, mas está sozinho? O que adianta toda essa glória, mas você está num deserto, sozinho, tudo escuro? E encontra conforto na pedra, como alguns têm encontrar conforto no bar, conforto no prostíbulo. Eles estão lá, dançar a noite inteira, porque eles sabem: se voltar para casa, alguém quer me matar lá. Então as pessoas preferem estar no bar, estar no boteco. E Jacó, ele tem medo, fugiu da cama para dormir no deserto com um travesseiro de pedra. Só que isso não resolveu os problemas internos. Ele trabalhou 20 anos para Labão. 20 anos depois, quando ele chega no ribeiro lá, ele lembra que há 20 anos atrás eu deixei uma situação mal resolvida. Ele chega no Val de Jaboque, para e diz assim para as mulheres: vocês passam, mas eu não posso atravessar esse val. Eu tenho que resolver alguma coisa com Deus que eu devia ter resolvido há 20 anos atrás. Então, amado, é desconfortável não resolver o problema da tua casa. Então vim aqui nessa manhã para dizer: querido, volta para tua casa e resolve o problema com a tua esposa. Ei, mulher, volta para tua casa e perdoa o teu marido. Não escuta a tua amiga que está dizendo: se fosse eu, se fosse ela. Não, ela não sabe como é a tua casa. Ei, brother, não escuta esse teu colega que tem 3 mulheres que está dizendo: se fosse eu, partia para outra. Ele não sabe a paz que você tem na tua casa. Por isso Jacó, o primeiro desconforto, longe de casa, longe da família, longe de tudo. Segundo desconforto na vida de Jacó, o desconforto de andar sem direção. Estou no meio do nada, eu vou para onde? É desconfortável acompanhar alguém que não sabe onde está. Só estão aí.
Quem já viajou para um lugar que não conhecia e estava muito longe e começou a perguntar tipo criança, falta muito? Falta muito? Você não conhece? E pastor Eliseu, eu já fui algumas vezes para o Ambo, mas dessa vez eu estava a orar, meu Deus, não chegamos ainda na Cala, porque assim quando vi a Cala de longe, o meu coração cupuiu lá. Só a alegria interna que eu senti. Amado, sabe quando você caminha para um lugar ou está acompanhando alguém que não sabe para onde ir, só está a dizer vamos. Quando eu viajo com os meus filhos, ele me pergunta a viagem toda, papá, falta bué, falta muito, falta muito, falta muito, falta muito, falta muito. Amado, é desconfortável. Jacó está no meio do nada, no meio do deserto. Qual é a direção? O pai lhe orientou, a mãe lhe orientou, vai para a casa do teu tio, se esconde lá. Mas ele está lá, não tem mapa, não tem marcos para dizer já chegou, já caminhou quilômetros, mas ele não sabe. Irmão, ore a Deus e peça uma direção de Deus para a tua vida. Você não pode só viver. Qual é o teu objetivo? Você vive para quê? Qual é o propósito da tua vida? Ei, crente, obreiro, qual é o objetivo da tua vida? Às vezes eu fico preocupado com casais. Estão casados há 5, 6 anos, 10 anos. Até hoje, a mulher não sabe se estão aonde. A vida deles é só: salário caiu, compra uma caixa de frango, um saco de arroz, uma caixa de massa. Vamos comer, vamos esperar o próximo salário. Que vida é essa? Homem, qual é o propósito? Qual é o objetivo? Quando você casa, depois que casa, entra naquela casa e fecha a porta, está você e a tua esposa, o que é que você lhe apresenta sobre o futuro? Porque tem mulheres que estão cansadas, tão desconfortáveis em acompanhar um homem que está a jogar, está nas fichas, não tem projeto, nunca fala de terreno, nunca fala de construir, nunca fala de comprar, é só, tá aí dinheiro para comer. Parece que está a criar galinha, cabrito. Bispo, Jacó está para ir para um lugar, ele não sabe nada do que vai acontecer. Por isso, quando Deus lhe apareceu, aproveitou fazer voto. E votar quando você não tem é fixe. E a grande vantagem do voto é essa: todo votante não tem o que votar. Só que o problema do voto não é na hora do voto, é na hora de cumprir. Porque orar é depender da voz de Deus. Votar é forçar Deus a fazer a tua vontade. Isso é voto. Se o Senhor me der, eu te dou. Ana, ouvimos ontem sobre ela. É ela fazer Deus fazer a vontade dela, para depois ela fazer algo para Deus. Jefité, se o Senhor me der vitória, eu te dou a primeira coisa que sai da minha casa. Eu acho que ele pensou que ia sair cabrito, saiu a única filha. Votar é isso. Quem vota está a dizer: Deus faz a minha vontade. Aí ele promete: se o Senhor me der paz, se não me faltar roupa para vestir, se não me faltar pão para comer, quando eu voltar, eu te pagarei o dízimo de tudo quanto eu tiver. Caminhou sem direção, no meio do deserto, no meio do nada. Está lá fugindo do irmão Esaú. Amém? Está num lugar que ele nem sabe como é que eu cheguei aqui. Quantas vezes nós caminhamos e olhamos para algum lugar e falamos: o que eu estou a fazer aqui? Uma vez eu cheguei na pecuária 2018 e eu olhei para aquela chapa aí que quando você estava a pregar no altar, literalmente caía fezes de gato. E eu falei assim: o que eu estou a fazer aqui? Os desconfortos da vida. Tem muita coisa nessa vida que nos leva em desconforto. Só que nós fugimos dos desconfortos porque aonde Deus está a moldar o nosso caráter e está a nos preparar para coisas grandes. A maioria das pessoas foge do desconforto porque na hora do desconforto não acontece nada conforme a nossa vontade. É tudo conforme a vontade de Deus. Por que as pessoas fogem dos lugares desconfortáveis? Porque a vontade dela lá não prevalece. Deus permitiu que Jacó chegasse num lugar onde ele não tinha controle de nada,
para ele cumprir as promessas de Abraão na vida de Jacó. O mesmo Deus fez com José. Eu preciso lhe colocar numa corda bamba. Eu preciso lhe colocar num lugar onde ele não tem costa quente, onde ele não conhece ninguém influente, para que quando as coisas começarem a acontecer na vida de Jacó, ele vai perceber que é Deus na vida dele. Por isso, amado, quando você olhar para a tua vida hoje, você vai dizer: é Deus na minha vida. Não é porque eu oro muito, não é porque eu estudei, não é porque eu sou esperta e inteligente, mas há uma mão do Deus Todo-Poderoso que no meio dos desconfortos da vida, Ele se manifestou poderosamente. Se alguém está vivo, diz amém. Amém. Amado, ele estava num lugar deserto, num lugar não tem água, não dá para fazer plantio, e ele está lá, desconforto, sozinho, sem direção. E dói caminhar sem direção, dói caminhar sem saber, e amanhã como é que vai ser? Jacó, por isso, homem, ora a Deus para lhe dar uma direção. Ora a Deus, pergunta para Deus, fala para ele: os filhos estão crescendo, pai. Porque uma coisa é lidar com filho menino, outra coisa é lidar com filho adolescente, outra coisa é lidar com filho jovem. E o pai em cada fase vai orar para a vida do filho. Ou seja, ser pai é você orar para sempre na vida do filho. Ontem eu estava no carro e comprei uma bolacha e reparto sempre as minhas bolachinhas com meu filho. Eu brinquei assim: desde que esses gajos nasceram, eu nunca comi mais um pacote de bolacha inteiro, porque toda vez que eles estão perto eu tenho que partilhar. Desde que os meus filhos nasceram, eu não consigo mais dormir como eu dormia. Isso é ser pai. A Acla está sendo desmamada e estamos a controlar em 2 semanas, todos os dias quando bate 5h10, 5h05, lhe dá crise da Xuxa. Ela começa a chorar lá no quarto com a tia dele. Eu vejo no relógio às 5h10. É a hora que ela estava acostumada, que ela tinha que tomar leite. Desconforto. Amém? Por isso peça a Deus direção. Como é que eu guio a minha família? Porque, amado, família, homem, não é só dar dinheiro para comida. Na tua casa tem pessoa que tem corpo, tem alma e tem espírito. Você está a alimentar como essas 3 áreas da tua família. Nosso maior problema é só estamos a alimentar corpo, boi de frango, mas as emoções. Porque tem pai que pensa que a filha ou o filho não tem emoções. Tem! E tem que ser respeitada. Se tem 5 pessoas na tua casa, tem 5 almas, tem 5 corpos e tem 5 espíritos. Então eu tenho que saber como eu vou alimentar o corpo deles, como eu vou alimentar a alma deles, como eu vou alimentar o espírito deles. Isso é o que? Direção. Porque uma família que tem direção não se estressa com os problemas que acontecem no meio do caminho. Eles dizem: fazem parte, fazem parte e fazem parte. Uma família que não sabe para onde ir, qualquer problema lhe abala. Por isso, quando Deus apareceu para Jacó e disse: eu sou o Deus de teu pai, sabe o que aconteceu com Jacó? Ele se acalmou, não se estressou mais, porque ele disse assim: também Deus está comigo mesmo. A oração do papá funcionou e eu não sabia. Agora eu vou para o tio Labão. Eu estou aí sobre uma promessa. Eu tenho uma promessa, porque a promessa de Deus na vida de Jacó, sabe, trouxe o que? Direção. Promessa de Deus para a tua casa, para a tua família, vai trazer o que? Direção. A cada ano que passa, vocês vão de glória em glória, de fé em fé. Sabe o que as pessoas vão ver sobre a tua família? Subindo, subindo, subindo. Sabe o que as pessoas vão ver sobre a igreja? Subindo, subindo, subindo. Essa igreja só sobe, nós temos propósito. Mas aconteceu um problema no meio do caminho, vamos superar e a gente vai continuar a caminhada, porque Deus tem um propósito na nossa vida, em nome de Jesus. Alguém está comigo? Diz amém. Amém. Qual o terceiro desconforto na vida de Jacó? Culpa. Esse é o pior. Ninguém consegue dormir se sentindo culpado. Ninguém. Às vezes nós conseguimos enganar as pessoas, mentimos, e as mentiras nos livram dos problemas por algum tempo. As mentiras são tipo flores, nascem num tempo e morrem rápido. Ele enganou o pai, se deu bem, mas no meio do deserto ele sabia que se aquilo não acontecesse, eu não estaria aqui.
E a pior culpa, o problema, o travesseiro da culpa. Amado, quem você fez mal não precisa estar na tua casa para você sentir mal. Quem você prejudicou não precisa te ligar e te atazanar a vida, porque a tua consciência vai fazer isso. A consciência, ela é como um cobrador, que quando tudo se acalma, ela começa a conversar contigo. E aí? Você está enganando a tua esposa. Você está mesmo na cama a olhar para a tua esposa. Eu estou a te enganar. Se você soubesse que eu estou a te enganar, você já ia fugir dessa cama. E a esposa olhar para o marido mesmo assim no rosto e dizer: eu estou enganando você. A culpa, já está culpado lá. Não dava para fingir que está tudo bem. Ele sabia que não está tudo bem. Ele sabia que aonde o irmão lhe apanhar, por isso ele tinha que ir mais longe possível. Porque o irmão estava furioso. E a prova é que 20 anos depois, que o irmão se apercebeu que ele estava a voltar, ele montou um exército de 400 homens para se encontrar com ele. Imagina a mágoa que foi guardada há 20 anos. E 20 anos depois ele está com a mesma fúria, com a mesma raiva do irmão que lhe enganou. Para você viver bem. Alguém disse: eu decidi não ter mais razão. Se alguém me dizer que 2 mais 2 é igual a 10, eu vou só aceitar, porque eu quero ter paz. Porque às vezes estamos a brigar, temos boa de razão, mas estamos solitários, culpados, sozinhos. Pastor John Maxwell, no livro dele, As 21 Leis Irrefutáveis da Liderança, uma vez a esposa dele disse assim: John, você me ganha em todos os teus argumentos, em toda a discussão, você ganha. Porque você fala bem, você é muito comunicador, isso está de sair bem. Mas vou lhe dizer uma coisa: você está perdendo o meu coração. Sabe você, marido, que se dá porque estudou, a tua mulher não estudou, você só que fala, você só que sabe. Um dia vai ficar sozinho. Não deixa a tua esposa falar, você olha para ela como um zero, um nada. E Jacó está no meio do deserto, a se sentir culpado. Um senhor que trabalhou numa grande empresa nos Estados Unidos, 10 anos depois de se aposentar, ele mandou um envelope com mais de $15 mil devolvendo para o patrão. Escreveu naquela carta: durante mais de 10 anos eu roubei a empresa. Eu já saí há 10 anos atrás e ainda me sinto culpado das coisas que eu fiz. Eu estou devolvendo parte do dinheiro que eu roubei. Se hoje à noite eu não conseguir mais dormir, eu vou mandar outra parte. Porque a minha consciência não me deixa em paz. Os desconfortos da vida. Irmão, não adianta fingir: não, está tudo bem, está tudo... Não está bem. Esposa, não adianta fingir que está tudo bem. Vai para a conversa com teu marido e resolvam isso. Filho, não adianta fingir que está tudo bem. Cantou num coral bonito, mas volta para casa, você sabe que não está bem. Você está magoado, está ferido e não quer se curar disso. Como eu falei aqui na semana que eu estava ensinando sobre lealdade e deslealdade. Pessoas que prolongam a dor. Irmãos que se recusam a curar rápido. Irmãos que preferem a ferida emocional ficar crônica e deixa mesmo prolongar a dor, está me doer. De vez em quando cria um cenário para doer mais. Apaga a luz, mete aquele fundo calmo para sentir mais dor. Desconforto da vida. Quem está se sentindo culpado aqui nessa manhã, fale com Deus. Fale com a tua esposa. Era mais fácil Jacó voltar para casa, mas ele sabia: meu irmão vai me matar. Eu tenho que ir para acalmar a ira dele. Só que, amado, o tempo não resolve nada às vezes. Tem coisas que o tempo não resolve. Nós temos que ir lá e resolver. Senão fica uma situação mal resolvida. Como Jacó teve 20 anos trabalhando, prosperou muito. Mas quando chegou no Val de Jaboque, bispa, lembrou: feri alguém há 20 anos atrás. E esse alguém vai me matar. Sabe aquele problema que você esqueceu? Não resolveu, esqueceu. Ah, pastor, eu preferi esquecer. Não resolveu. Como é que está o teu coração? Obreiro ferido, auxiliar magoado, o guarda-rede de mágoa. Sabe o guarda-rede de mágoa? Para vocês que gostam de jogo, tem um guarda-rede aqui, profissional, irmão louco. Guarda-rede tem que ir buscar bola aonde ela estiver, né, irmão louco? Se chutarem lá no canto, ele tem que dar um voo daqui para pegar bola. Tem irmãos é assim: toma magoar o outro aqui, ele está aí buscar mágoa como dele.
Começa a pular nas mágoas. Tudo que falam no púlpito é para mim, é para mim, é para mim. É o guarda-rede das mágoas. Ele vai trazendo para a vida dele. E hoje está nessa pessoa. Não flui, não prospera, não cresce. E aí vive culpado. Pastor, não se culpa porque a igreja não está a crescer. Não é tua culpa, às vezes você faz só a tua parte. E hoje os pastores, na mesa onde eu sento, a pergunta sempre é: qual é o segredo? Toda mesa onde eu sento, se tive o privilégio de sentar algumas vezes com o pastor Ismael, lá na igreja Catedral de Adoração e Promessa, e todos os pastores que estavam lá perguntam: qual é o segredo? O pastor Ismael olhou para todo mundo e disse: não tem segredo, só oram, continuam a orar. Nosso maior problema, queremos um aditivo, queremos uma invenção. Quando a igreja primitiva, ela crescia na doutrina, crescia na oração, no temor do Senhor e na comunhão. Está lá, já o segredo está na Bíblia: doutrina, oração, temor do Senhor e comunhão. Qual é o segredo? E nós nos culpamos por coisa que nós não temos culpa. Hoje o dia amanheceu desconfortável, chuva. Passamos aqui em algumas casas no Calombo, está todo mundo sem camisa, tirando água do quintal para a estrada, desconforto. Mas a gente tem que aprender que na vida vamos sempre lidar com algum desconforto. Tem aqueles que nós podemos evitar, tem uns desconfortos inevitáveis. Tem alguns desconfortos você está se meter lá, tem outros te meteram lá, tem outros você pode não entrar. Querer viver de aparência, querer ter uma bênção, que esperar o tempo certo, porque Jacó, tudo isso ele é culpado. Tudo que ele tomou por assalto era dele por herança. Porque desde o ventre Deus apareceu para a mãe dele e disse: filho, filha, porque não havia ultrassom. Então a mãe dele disse: epa, na minha barriga todos os dias o bebê se mexe muito. E ela foi orar, porque senão hoje era só ir no hospital, medo que ia dizer: tem gêmeo aí. Aí ela foi orar a Deus: por que só assim? Deus falou: ô moça, na tua barriga não tem 2 filhos, tem 2 nações. Porque nós não somos pais de filhos, somos pais de... Na minha casa tem 4 nações. A Acla é uma nação, o Joel é uma nação, o Joabe é outra nação, o Jaziel é uma outra nação. Você é pai de nações. Deus disse: 2 nações há no teu ventre. A menor vai governar sobre. Daí, mas a mãe esqueceu. E ela preferiu dar um jeito para ajudar Deus a cumprir a promessa. Só que o jeito dela gerou um desconforto na família. O jeito dela meteu o filho numa situação de desconforto. Eu quero dizer, querido, se tem promessa na tua vida, ninguém vai apagar. Aleluia! Amado, eu publiquei ontem, eu disse assim: se Deus te ocultar, ninguém vai te encontrar. E se Deus te mostrar, ninguém vai te ocultar. Não, eu quero repetir isso aqui para a tua vida. Se Deus te guardar, ninguém vai te achar. Mas se Deus te mostrar, ninguém vai te guardar. Alguém está vivo? Então eu quero dizer para você: aguarda a hora de Deus. Não atrase a promessa de Deus. Não acelera a promessa de Deus. Não vá na frente, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. É fiel para cumprir. Eu fico contrariado com esses irmãos que, já estou quase terminando aqui, com esses irmãos que se dizem chamados, mas dizem assim: os homens querem estragar o meu ministério. Não é Deus que te deu. O que Deus dá, quero ver quem vai se levantar. Eu preguei aqui Jacó, perseguido na casa do pai. Inventaram um atestado de óbito falso. Trouxeram uma capa dele, a capa dele com sangue. Não é sangue dele, porque quem tem a nossa capa não prova nada. Só tem o meu casaco, não significa que eu morri. Você só tem o meu casaco que meteste lá sangue. Em 2 lugares as pessoas usaram a capa de José para provar que José é morto, no outro lugar para provar que ele é criminoso. Só que a nossa roupa não prova nada. Você está muito desfiado. Pegaram José, cova, chegaram para o pai: José está morto. Eu imagino Jacó, 13 anos, com aquela capa: oh, José, meu Deus. 13 anos a chorar na capa do filho, ensanguentada. É a única coisa que ele tem: oh, José, José, meu Deus, José, meu filho amado. 13 anos. José eles venderam no Egito, escravo.
Eles não estavam só a vender um José. Eles disseram assim: vamos ver o que há de ser dos sonhos dele. Porque a raiva era sonho. Como é que ele sonha com os nossos feixes? Estão a se curvar diante dele. Como é que ele sonha com o sol e a lua e 11 estrelas? Assim, ele está a pensar o quê? Vamos matar o sonho. Amado, quem Deus decidiu mostrar, está para nascer na terra, quem vai ocultar? Por isso você que disseste os homens mataram o teu ministério, você nunca tinha. Porque quem tem, vai chegar uma hora que ainda que as pessoas quiserem duvidar, vão dizer assim: se não é o diabo, é Deus. Se não é Deus, é o diabo. Alguém está vivo, diz amém. Por isso, amado, não fosse o cumprimento da promessa de Deus na tua vida. Se você vai ser, a tua hora vai chegar. Ou senão você se coloca numa situação desconfortável. Tem pessoas desconfortáveis. Às vezes eu vou no Facebook e tem lives desconfortáveis. Você vê lá o rapaz no TikTok a fazer live. Eu estou a ver, ô irmão, você ainda vai servir o teu pastor. Teu pastor não fez live e você está aí a gritar, vai dormir. Ô Samuel. Porque nós estamos a se colocar, a se expor em situações que Deus está a dizer ainda não. E a mãe de Jacó queriam ajudar Deus, atrasaram o processo. Moisés queria ajudar Deus, obrigou Israel a ficar mais escravo, sabe mais quantos anos? 40. Você sabia disso? Que o que Moisés queria fazer como libertador fez a escravatura durar mais 40 anos? Porque ele mata o egípcio. Ele já era o libertador, mas queria libertar do jeito dele. Quando ele mata o egípcio, ele foge no deserto, fica lá quantos anos? 40 anos depois é que ele volta para vir libertar. Às vezes a nossa ação de querer mostrar que também somos, vai atrasar aquilo que Deus nos chamou para fazer. O povo teve que esperar Moisés mais 40 anos. Quando ele já estava no Egito, já era conhecido no Egito, poderia influenciar do jeito de Deus, mas ele preferiu fazer do jeito dele, matando. Eu vou libertar matando. Quando Deus disse: não é você que mata, deixa comigo. É o Deus dos céus com os deuses do Egito, não é com você. Você só guia. Eu, Deus dos céus, vou brigar com os deuses do Egito. Por isso cada praga Deus confrontava um Deus. E Jacó, no meio do nada, cheio de culpas, olhando para si mesmo com vergonha, que eu nunca devia fazer isso. Imagina como é que você se sente traindo o teu próprio irmão. Traiu o teu pai que era cego. Isaac já não via bem. Porque tem filho que trai o pai e não sente nada, não sente culpa. Ainda acha que papai mereceu. Papai e mamãe mereceu. É filha que xinga a mãe de um jeito. Esse dia uma filha tem mandado uns áudios se referir à mãe. Eu falei: rapaz, minha irmã, lava a tua boca, não usa o nome do Senhor Jesus. Você desrespeita a tua mãe assim, vai e fala da Bíblia? Eu mostro para minha esposa: escuta o que essa está falando aí. Tem respeito, não tem temor. Você fala assim da mãe, amanhã vai falar assim de mim. Já nem respondo mais. Amado, você tem que aprender isso. Não se põe em nenhuma situação desconfortável. Tá a namorar? Não entra nesse desconforto de ter que queixar namorado na polícia que te engravidou, não quer te assumir. Não entra nesse desconforto, é desnecessário. Se existe um povo que não precisaria viver esse desconforto, é vocês que me ouvem toda quarta, toda sexta e todo domingo. Esses jovens que iam casar na bênção, mas a pressa vos coloca em desconforto. E no final, sabe, fazem o que? Vossos manos nunca enchem, vos empurram para vos casar. Se não levar minha irmã, vamos te bater onde te apanhar. Aí estão a te empurrar. Por quê? Você não queria esperar. Culpa. Eu nunca devia ter feito aquilo. Desconforto da culpa. Isso dói mais do que pedra. Por isso ele dormiu na pedra. Pedra foi leve. Aí nós pregamos, aquela pedra representa Jesus, é bonito, mas para Jacó não representava nada, era mesmo uma. Não, aquilo, pastora, aquilo era o quê? Era Jesus lá na cabeça de Jacó. Nós hoje é tipo, não, você que dorme na rocha, a rocha é Jesus. Isso já é coisa de pregador. Isso já é a nossa arquitetura gospel. Mas naquele dia ele meteu mesmo a cabeça onde? Na pedra. Deixou a cama para dormir sobre uma pedra. E eu encerro aqui com o desconforto do estigma. Que é isso, pastor? Rejeição. Todo mundo que ouviu sobre Jacó, como ele traiu o pai, como traiu o irmão,
ninguém ia receber Jacó. Então é desconfortável ter uma má fama. Aonde você passa, as pessoas falam assim: só escutar o teu nome já estão a evitar. Você também anda com... Tem aqueles irmãos que veio para a tua igreja. Uma vez postei uma foto aí, um pastor amigo viu uma fulana aí e falou: essa está na tua igreja. Cuidado, pastor, cuidado. Me trouxe um problema esse. Quase estragou a igreja, cuidado. É complicado, né? É complicado quando você está em um lugar, você não é recomendável. Tem 2 obreiros nossos que saíram daqui e foram lá ficar na igreja com o pastor Esdra. E o outro que foi lá agora é o Edmilson. Eu estava lá no culto, se apresentou, e depois do culto o pastor Esdra me ligou: pastor Isaac, paz, tudo bem? Eu falei: tudo, meu pastor, e aí? Não, está tudo bem. Tem um rapaz aqui chamado Edmilson, me mostrou uma foto até contigo. Eu queria saber se você recomenda. Eu falei: rapaz, é um obreiro bênção aqui, está nessa situação, mas depois disso você pode usá-lo. É um cara bênção, é recomendável. Porque tem um outro que me ligou, o doutor, e falou: olha, Fran, tá aqui. Eu falei: esse eu não sei, já há 5 anos que eu não lhe vejo. Eu não meto a mão no fogo. Foi lá na igreja, na bispa, lá eu falei: eu nunca mais lhe vi. Então, se ele está como, eu não sei, pastor Toi, pastor José, eu não sei nada. Se está, ele receba, mas tenham todo o cuidado possível, porque faz 5 anos que eu nunca mais o vi nem na igreja. Amado, sabe quando você tem um estilo de vida mau? Porque tem gente que pensa assim, se comporta na igreja de qualquer jeito e pensa que, amado, sou pastor sem juízo. Não, porque, amado, pastor sério não recebe uma ovelha que sabe estar vindo de uma igreja conhecida, só dizer: tá bem, seja bem-vindo, passa a tomar ceia. Não, pastor sério não faz isso. Por isso você que desrespeita a igreja, o dia que você bazar, vai precisar daqui. Se for na igreja desses loucos que estão desesperados por pessoa, você ainda passa. Num pastor que tem juízo e é sério, você não passa. Ele vai saber você vem da onde. E quando Jacó chegou no Labão, tem que explicar bem a história, porque Labão ia ouvir, bispa. Então tem lugar que você vai ter que se explicar. O que foi? Teu pai é o homem da promessa. Deus favoreceu teu pai. Estava aqui em Lodebar, no tio Labão. É o que, Jacó? Aí tem que explicar. Não vim aqui para falar que tem uma mulher para casar. Para além disso, é que eu e a mãe, a tua irmã, a mana fez mais que. Já me enganava na infância, agora eu fez mais que. Enganamos o pai. Tem que contar bem para Labão. Por isso Labão toda hora estava no pé do Jacó, lhe controlar. Tem que ver esse cara aqui, vamos trocar aqui. Ele conheceu a história. Por isso, irmão, você está saindo de um lugar para o outro. Eu sei que talvez a tua história não é recomendável. É mais fácil você chegar lá e ser verdadeiro, para as pessoas te receberem como você veio e saberem lidar com você, do que você chegar lá mentir para as pessoas, porque um dia eles vão saber a verdade. Um dia todo mundo vai saber que Jacó roubou, enganou e mentiu e fugiu para aqui. Que na casa do tio era só um lugar para se esconder. Ele não foi lá para morar, só foi se esconder. Ele queria um lugar para se esconder. E o pai dele disse: olha, não vai em qualquer lugar, vai na casa do teu tio. Não casa lá com as filhas de Esaú, vai na casa do teu tio, com as filhas de Ismael. E ele chegou lá, casou. 20 anos depois, ele voltou. Eu encerro essa palavra dizendo para você: um dia você vai precisar voltar. Assim como a pedra que foi lançada no céu um dia desse, um dia você vai precisar voltar. Amém? Por isso, quem você feriu, se até agora não tens paz, liga para essa pessoa. Fala com essa pessoa. Você está aqui na igreja, ou magoada com a igreja, ou magoado com o pastor. Não fica aí a prolongar isso. O ano vai acabar e você vai dizer novo ano e velha vida. Se liberta disso. Não está fazendo bem para você, está a atrasar a tua própria história, está a atrasar a tua vida. Tira esse desconforto do teu coração. Amado, eu gosto de abraçar alguém com o coração livre. Eu gosto de olhar no rosto das pessoas. Eu não gosto de conversar com alguém. Não, eu olho no olho. Tem irmão que está tão mal ao nosso respeito que não consegue mais nos encarar.
Se nos encarar em um minuto e baixa o rosto, olha para outro lugar ou inventa alguma coisa, fala para o irmão que está ao seu lado, eu sou teu irmão, há algum problema? Vamos resolver agora. Não, fala para ele agora, eu sou teu irmão. O que é que você não consegue me encarar? O que é que eu te fiz? Ah, irmão. O que é que eu te fiz? Vamos resolver isso. Estou cansado desse desconforto, que o culto acaba, tenho que te procurar onde está. Está aí na porta, vou sair daqui. Ah, está aqui, vou sair daqui. Não. Eu quero ter paz no culto da ceia. Eu quero abrir os meus braços, abraçar um, abraçar dois, abraçar três, abraçar quatro. Eu quero olhar para os meus pastores com a minha alma limpa, com o meu coração limpo. Eu quero visitar os meus pastores com alegria, sem nenhum desconforto na minha alma. Por isso você olha para o irmão que está ao seu lado e fala: meu querido, se eu te devo alguma coisa, vamos se pagar agora mesmo, em nome de Jesus. Toda mágoa, todo ressentimento, seja exprimido hoje para fora, em nome de Jesus. Porque, amados, é desconfortável estar num coral com alguém que você não tem conforto. É desconfortável estar sendo dirigido por alguém que você não consegue. A tua alma está presa. Tem gente que talvez não consegue receber essa palavra que eu estou pregando com alegria por causa do desconforto que há entre nós. E eu sempre falo, meu irmão, eu estou de bem com a vida e estou bem com todo mundo. Se você tem algum problema comigo, me comunica. Vamos resolver já. Porque senão tudo que eu falar aqui eu não consigo te abençoar. Porque assim que você me ver subir no altar, o teu coração automaticamente faz o quê? Bloqueia. Um cai do teu lado, o outro cai do teu lado. Como você tem uma situação mal resolvida comigo, sabe o que acontece? Você já não recebe mais. Por isso o pregador não pode guardar mágoa, porque o seu não consegue te usar como um canal para abençoar outras coisas. Amado, sabe, a água vem limpa na torneira quando? Quando o tubo está limpo. A fonte pode estar limpa. Se o canal que traz até a tua casa estiver sujo, vai trazer água suja. Mas na fonte estava água limpa, mas aonde passou está sujo. Eu estou falando ao pregador, a fonte está limpa. Se aqui estiver sujo, vai chegar água suja na vossa vida, vai chegar água suja no vosso ouvido. Por isso, se existe alguém que tem que ter paz, é quem ministra louvor. Se existe alguém que tem que estar de bem com a vida, é quem está a pregar para os irmãos. Se existe alguém que tem que estar bem com Deus, é o crente que está aqui no altar e está abençoando outras vidas. Se a fonte está limpa, o canal também tem que estar limpo. Fala, meu irmão, eu estou bem com a vida, eu não quero gerar nenhum desconforto na tua vida, em nome de Jesus. Se coloca de pé, se coloca de pé. Hoje tem culto logo mais, coloca de pé. Meu irmão, não adianta. Você vai cantar, vai pular, vai gritar, mas a fonte está como? Davi disse: a tua palavra eu escondi no meu coração, para eu não pecar contra ti. Deus me deu uma palavra hoje de manhã, quando eu estava no quarto com a pastora nos preparar, e nós conversávamos sobre essa situação de ter o coração limpo. Eu falei: amor, é melhor ter um coração limpo para não comprometer a missão, porque coração sujo compromete a missão. A Bíblia diz sobre tudo que se deve guardar. Não é guarda o teu PIN, não é guarda o PIN do multicaixa, o PIN do WhatsApp, não. Guarda o teu coração, porque é nele que procede a saída da vida. Jacó não guardou o coração, enganou o pai, ele não guardou. Amado, eu estou falando do Jacó. Terminou bem, terminou porque Deus, como fez a promessa, precisou acertar nos erros de Jacó. Deus teve que olhar para a confusão que Jacó causou na vida dele e dizer assim: como é que eu conserto isso? Como é que eu arranjo isso? Só tem que ser um outro encontro, porque nessa ida dele não vai dar. Porque ele chegou lá, se encontrou com outro Abraão. Na volta Deus perguntou: qual é o teu nome? E a primeira coisa que Deus faz com Jacó é mudar a forma dele de andar. E eu já falei aqui, imagina Jacó a sair do Vale do Jaboque, a cochear, e aí os filhos a dizer: mamá, o papai agora está andando torto, é que? E aí Jacó diz: não, agora é que eu estou andando direito. Agora é que eu estou direito. Por fora está torto, mas
eu fui endireitado lá no Val do Jaboque. Mas mamãe, o papai agora é aleijado. Não, eu era aleijado. Agora é que eu estou bem, porque Deus tocou numa área da minha vida, que eu já estou curado para me encontrar com Esaú. Será que alguém recebe essa palavra? Eu quero dizer para você, esse desconforto na tua vida ou acaba hoje ou nunca. Você